fazer alguma coisa. Nas últimas décadas, o único presidente que fez alguma coisa pelo setor energético foi Jair Messias Bolsonaro. E quero deixar isso muito bem claro. Para não vir filhote de quenga escrevendo em comentário de post meu quanto você ganhou do PT. 0! Horas da manhã, eu publiquei na minha coluna do portal Metrópolis o seguinte texto: Paulista sem energia por quase 24 horas. Apagão de Tarcísio, Ricardo Nunes e Zoe Martinez. E vou explicar por que é que eu disse isso. E antes de explicar essa matéria, eu já gostaria de pôr as primeiras críticas que eu pude acompanhar, porque no final das contas eu fiquei sem bateria no meu celular, sem bateria no meu laptop, sem computador, sem absolutamente nada, porque o apagão durou 28 horas. 28 horas. A Avenida Paulista, ela tem um recorde de apagão que foi em 1994. Em 1994, o apagão, muito comentado, durou 7 horas. Nós estamos falando de um que durou 28 horas. Vale lembrar, não foi toda a Avenida Paulista, foram trechos da Avenida Paulista. 28 horas. Em especial, na parte em que ela faz esquina com a Rua Augusta, naquela altura da Avenida Paulista. 28 horas. Isso é impensável, porque quando a gente fala em apagão, a gente fala em país de quinta categoria. Quando a gente fala em apagão, a gente fala em Cuba, a gente fala em Venezuela, a gente fala em tudo que não presta em política. Tudo que não presta. E aí, a minha crítica começa dizendo o seguinte: Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, e a vereadora Zoe Martinez, que além de vereadora, ela é a subprefeita da região onde ocorreu esse apagão. Ela não é a subprefeita, mas ela é a vereadora que indica e que comanda a subprefeitura de Pinheiros, que é a subprefeitura que atende esta região de São Paulo. Eu disse que esses três políticos, eleitos, é claro, com o apoio do sobrenome Bolsonaro, eles têm um perfil muito mais ligado aos políticos que se elegeram ou que têm seus cargos em razão do codinome Lula. E veja bem, aqueles que me disseram: para que publicou isso? É para votar no Haddad agora? Se você pensou isso, você precisa voltar para o Mobral, porque você faz parte daquela parcela da população brasileira que lê e não entende o que acabou de ler. Porque quando eu digo isso, eu digo que o governo do PT é igualmente ou mais incompetente em matéria energética. Então não é para votar no Haddad. Aliás, não é um artigo para fazer campanha política. É um artigo de notícia, não é propaganda política. E nessa notícia consta a incompetência do PT em matéria energética. Ai, mas você está falando de nomes ligados ao Bolsonaro, a Zoe e o Tarcísio ligado ao Bolsonaro. Primeiro, vocês que nos assistem aqui, que foram eleitores do Jair Bolsonaro, como eu fui, e que serão eleitores do Flávio, pelo menos por enquanto, como é o meu caso. Em primeiro lugar, vocês precisam entender uma coisa. Jair Bolsonaro é uma pessoa. Tarcísio é outra. A Zoe é outra. O Ricardo Nunes, todo mundo sabe que é outra. Ah, mas o Bolsonaro indicou. Mas são outras pessoas, é uma indicação.
Ele não fez igual o Paulo Maluf fez com o Celso Pitta nos anos 90 em São Paulo. Se o Pitta não for o bom prefeito, nunca mais votem em mim. Não, o Bolsonaro é uma pessoa e esses políticos que eu citei são outras. Dito isso, é necessário um reforço. Por quê? Porque eu estou falando nesta notícia que eu publiquei antes das 8 horas da manhã de incompetentes no setor energético. E coloquei Tarcísio, coloquei Zoe, coloquei Ricardo Nunes no balaio do Ministério de Minas e Energia, do governo Lula, e da ANEEL, que é uma agência reguladora, mas que está cheia de gente do Lula. Então estão todos no mesmo balaio do Lula. E o que precisa ser sopesado aqui é, ao longo das últimas décadas, o único presidente da República que se preocupou com a questão energética e fez alguma coisa. Porque não é só se preocupar, advertir, colocar na justiça, é fazer alguma coisa. Nas últimas décadas, o único presidente que fez alguma coisa pelo setor energético foi Jair Messias Bolsonaro. E quero deixar isso muito bem claro. Para não vir filhote de quenga escrevendo em comentário de post meu, quanto você ganhou do PT? 0! Então é importante reafirmar e reconhecer que o último presidente que fez algo pelo setor energético foi Jair Bolsonaro. E por isso é importante ressaltar, Tarcísio não é o Jair Bolsonaro. Zoe não representa Jair Bolsonaro, nem muito menos Ricardo Nunes representa Jair Bolsonaro. Dito isso, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu podia estar me prostituindo, não podia estar nada disso. Eu quero só te fazer um pedido simples, um pedido para você que acompanha o meu trabalho. Todo dia, ao vivo, 7h30 da noite, 19h30, eu estou ao vivo aqui no YouTube, no canal do Metrópolis, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com muita seriedade e análises. E em tempo de tanta informação superficial, a sua audiência faz toda a diferença. Então, se você valoriza análise crítica, informação e conteúdo sem filtro e sem firula ideológica disfarçada de jornalismo, participa da nossa live Pavinato 7h30, ao vivo, às 19h30, no canal do Metrópolis, aqui no YouTube.